Essa história começa na movimentada cidade de Tiafeng. Numa sala de aula da cidade, os alunos estão com uma enorme expectativa, pois todos estão aguardando esta noite, onde determinará seus destinos. Se eles despertarem um talento de ranking A ou S, suas vidas irão mudar para sempre. Enquanto a galera discute os talentos que sonham em despertar, um cara lá no canto está super preocupado. Não é por ele mesmo, mas pela herança de sua família que está se esgotando. Como última opção, só lhe resta entrar no domínio mágico esta noite e rezar para conseguir um talento decente. E assim somos apresentados ao nosso protagonista, chamado Zhang Zi. Esse jovem, há 10 anos atrás, veio da Terra para esse mundo, sendo adotado por uma família que o salvou, o acolheu e o cuidou como seu próprio filho, dando a ele uma nova mãe, pai e uma irmã. Já falando desse novo mundo, há 12 anos começaram a surgir umas cavernas bem sinistras. Elas aparecem aleatoriamente pelo mundo. Demônios saem delas e criam um caos total, destruindo tudo e a todos. Quando uma dessas cavernas surge, a mãe e o pai adotivo do nosso protagonista são brutalmente assassinados bem na sua frente. Desesperado, ele pega sua irmã e foge. Então, para criar uma retaliação contra as bestas demoníacas, os humanos correram para as entradas do domínio mágico. Após um tempo lá, eles descobriram que ao entrarem no domínio mágico, eles podem ficar mais fortes. Com isso em mente, as nações começaram a criar lutadores do domínio mágico, em uma tentativa de combater os demônios e as bestas demoníacas. E a boa notícia é que essa estratégia funcionou. Essa associação de lutadores acabou dividindo os lutadores em 5 níveis, do primeiro até o quinto, onde o quinto é o mais forte. Já os talentos que podem ser adquiridos ao entrar no domínio mágico são classificados em 7 rankings, sendo do D ao SSS, e apenas pessoas com um ranking acima de A podem se tornar um lutador. Agora que já sacamos como funciona esse mundo todo mágico, voltamos a acompanhar Zhang Zi. Assim que acaba a aula, nosso herói corre para casa, pois hoje é o dia em que ele tem que despertar um talento e garantir a sua vaga como lutador. Chegando em casa, ele tem uma surpresa, pois sua irmãzinha tentou fazer um frango assado para ele. Mas apesar de sua boa intenção, sua habilidade na cozinha não é tão boa assim. A bichinha tá toda tristinha porque além de ser a primeira vez do seu irmão no domínio mágico, também é aniversário dele. Ela só queria fazer algo especial. Mas Zhang Zi, preocupado com a saúde frágil de sua irmã, diz que não tem problema nenhum, que ela pode focar nos estudos, que ele cuida da cozinha. Porém, após uma rápida inspeção, eles veem que por baixo da pele queimada do frango, ele está uma delícia, deixando o clima da casa um pouco mais leve, com direito a uma brincadeira sobre quem vai devorar o frango sozinho. Depois da refeição, a irmã de Zhang Zi vai estudar na casa de uma amiga, e ele começa a se preparar para a grande aventura no domínio mágico. Quando ele entra no domínio mágico, ele se depara com uma linda e pequena fadinha, que vai ser sua guia. Então Zhang Zi decide que no domínio mágico ele se chamará Asura, e por precaução sua aparência será mascarada, pois assim ele poderá esconder sua identidade do mundo real, se protegendo, pois o domínio mágico é um lugar perigoso. Assim Zhang Zi, ou melhor Asura, fica com um visual que lembra muito a de um assassino. Então o momento chegou, Asura vai descobrir o seu talento. Para tal, ele tem que colocar a mão em cima de um cristal. Imediatamente após ele colocar a mão no cristal, uma forte luz dourada aparece, mas logo some, deixando ele meio, ué, foi só isso? A fadinha decide dar uma olhada e solta um E, quase matando o garoto do coração. Porém, era um E bom, pois ele conseguiu despertar um talento de ranking SSS, chamado Arte da Invocação. Agora Asura tá nas nuvens com a ideia de que ele será capaz de mudar de vida. Já a fadinha está de queixo caído, porque ela nunca tinha visto isso.
Então a fadinha mostra como funciona esta habilidade que ele ganhou, onde basicamente, após mandar o monstro dessa para melhor, ele poderá invocá-lo de novo, como uma réplica. E o melhor é que ele pode invocar até 10 monstros de uma vez só, e esses monstros podem evoluir até 5 níveis. Vendo isso, Asura já fica animado com a possibilidade de criar uma legião de bosses. Dando uma olhada no painel do seu personagem, tudo parece normal, apenas um pouco mais de espírito, mas nada de outro mundo. Agora ele finalmente entra no domínio mágico, o clima é uma mistura de emoções, tendo gente tristinha com o ranking D que conseguiu, outros pulando de alegria com o ranking B e um engraçadinho se exibindo com o ranking A. Então os instrutores entram em cena e mandam a galera se organizar em fila para começar a distribuição das armas. Aproveitando a situação, os instrutores avisam sobre os perigos da zona mágica, dizendo que ali é um lugar sem lei, onde os aventureiros têm que se preocupar com os monstros e com as outras pessoas. Também é explicado que para sair do domínio mágico a pessoa precisa retornar ao altar, pois somente lá será possível fazer isso. Ao receber sua arma, os instrutores perguntam qual é a habilidade de seu talento e o ranking dele, e logo depois perguntam qual arma você quer usar. Asura, sendo o espertinho que é, diz que tem uma habilidade de ranking D, porque tem muitas pessoas ali e chamar a atenção logo de início é muito perigoso. O mais sábio é ele ficar forte primeiro. Já a arma que Asura escolhe é um arco, para ele ficar na moita e acertar de longe. Até o instrutor deu aquela elogiada, dizendo que as pessoas cautelosas acabam vivendo mais. Ao terminar a distribuição das armas, os instrutores conversam sobre quantas pessoas conseguiram um ranking A ou superior, e neste ano o total foi de 3 pessoas, o que não é nada bom. Enquanto alguns já saem no desespero atrás dos monstrengos, Asura, como sempre, pensando à frente, decide treinar um pouco, e claro, isso chama a atenção do instrutor novamente. Após algumas horas de treino, o nosso herói alcança o nível 4 da habilidade de arqueira, com uma mira afiada de 80%. Então agora finalmente chegou a hora de enfrentar os monstros. Nesse andar temos 3 espécies, o coelho violento, que é tipo Flash de tão rápido, a tartaruga de lava, que é um verdadeiro tanque de guerra, e o grandão, o chefe, o lobo sombrio. Esse aí é o terror, dando 5 golpes de uma vez e ainda deixando queimaduras e sangramentos. Ao sair do altar, Asura se depara com uma cena ridícula. Eles vê os aventureiros sem noção que não treinaram, tentando correr de uma tartaruga de lava. Os caras são tão imprestáveis que não conseguem correr de uma tartaruga, onde além de não conseguir fugir dela, ainda acaba sendo pego, só não indo dessa para uma melhor, pois Asura acertou uma flecha na tartaruga. Com a tartaruga focada nele, Asura tem uma ideia genial e parte em disparada para o altar. E não é que deu certo, ao se aproximar do altar, a tartaruga leva um dano daqueles e quase bate as botas. Asura aproveita e finaliza a coitada. Assim ele ganha uma orbe demoníaca de baixo grau. E é aí que entra o detalhe interessante, as orbes demoníacas. Elas são tipo uma moeda de poder e são divididas em graus, baixo, comum e alto. E cada cor delas representa um atributo, vermelho para força, verde para físico, azul para espírito e amarelo para agilidade. Ao absorver as orbes demoníacas, seus status são aumentados. As orbes demoníacas de baixo grau aumentam 0,01 ponto. As orbes comuns aumentam 0,1 ponto, já as orbes de alto grau aumentam 1 ponto. Mas é aí que tá, a orbe de baixo grau que Asura pegou, dá uma força tão michuruca que ele decide guardar para vender mais tarde. E a parte mais irada começa agora, pois depois de derrotar a tartaruga, Asura pode invocá-la. Isso mesmo, nosso protagonista agora tem um pet. E não é um cachorrinho não, é uma tartaruga de lava. Logo depois, ele vê um grupo de aventureiros lutando contra um coelho feroz. Na verdade, lutando é uma palavra muito forte, pois eles estão sendo espancados pelo coelho. E se eles não estavam cagados de medo ainda, pode ter certeza de que eles irão ficar.
porque eles veem de longe uma tartaruga de lava gigante vindo em sua direção, putaça. Mas quando a tartaruga chega perto, eles veem que só era o Asura dando um rolê. Porém, não basta ser fraco, eles também são burros, porque vendo o Asura em cima da tartaruga, eles acham que os monstros são domáveis, então resolvem tentar domar o coelho de quem eles estão levando uma surra. E olha, o coelho não curtiu muito a ideia, porque logo depois mandou os dentes do maluco ir passear para fora da boca dele. Após os aventureiros finalmente conseguirem acertar alguns golpes no coelho, o coelho violento fica puto e entra em modo berserker. Porém, os aventureiros não se intimidam, afinal de contas, o coelho já está com metade da vida. Mas o negócio fica feio para o lado deles quando o coelho chama mais 2 parças para ajudar. Aí você sabe como é, né? Perna para quem tem. Enquanto isso, Asura está lá passeando e apreciando o pôr do sol, até que ele vê os imprestáveis trazendo os coelhos para sua direção. Porém, já era tarde demais, os coelhos já estavam do seu lado e um deles já chega metendo um soco no Asura. A tartaruga, fiel escudeira, já revida acertando os 3 coelhos de uma vez só. Porém, agora os coelhos querem uma revanche e estão lascando socos na coitada. Vendo que a tartaruga é muito lenta e que desse jeito logo ela vai morrer, Asura vai ajudá-la atacando os coelhos enquanto a tartaruga apanha. Aí os coelhinhos não têm mais chance nenhuma, morrendo os 2 primeiros rapidinho, sobrando só o coelho que tá bombado graças ao modo Berserker. E até que o bicho ainda estava aguentando muita porrada, defendendo até mesmo seus pontos vitais. Porém, por azar do nosso amigo de pernas longas, a tartaruga subiu para o nível 2. Aí só restou uma rabada dela para ele ir dessa para uma melhor. Agora a Asura tem mais 3 orbes de baixo nível e também pode chamar 3 coelhos nervosos para sua gangue, formando assim uma trupe de 4 bestas boladas. Logo após invocar os coelhos, Asura recebe uma mensagem dizendo para todos os alunos se reunirem imediatamente no altar. Lá no altar, o clima estava tenso, o instrutor começa a falar do tal lobo sombrio, o boss desse andar. Ele deixa claro que esse boss não é algo que o iniciante possa derrotar, por isso a academia chamou uma lutadora do domínio mágico. E galera, quando essa mulher apareceu, teve até palminha. Após a rodada de aplausos, ela se apresenta dizendo que é Liu Yiting, uma lutadora de ranking S. E olha, o ranking dela não é o único atributo que ela tem de sobra. A menina é bem turbinada. Assim todos começam a fofocar sobre ela, sobre como ela é forte e bonita. Mas Liu não veio para a brincadeira, ela já dá o último aviso, dizendo que todos devem ficar em alerta, pois o boss do primeiro andar não é algo a ser subestimado. Assim, todos recebem um convite para se juntar à equipe dela, e claro, nosso protagonista já ficou de olho, tentando dar uma bisbilhotada nos status dela, mas para surpresa dele, todas as informações estavam restritas. Na caminhada até o boss, os monstrengos resolvem aparecer, porém antes mesmo das pessoas conseguirem se mover, Liu já mata todos em uma sequência de golpes. Asura já fica fixado na garota, pensando quão formidável ela é, já desistindo de tentar roubar o boss para fazer dele seu pet. Então a noite cai e de repente, de cima de um penhasco aparece o lobo sombrio, e de dentro de um portal o brabo já começa a sair. Liu avisa a todos que se não quiserem morrer é melhor manter uma distância segura. E assim que o lobo sai, uma névoa cobre tudo e geral já estão com as calças tudo pesadas. Imagine só o perfume que deve estar aquele lugar. Então o lobo já começa a rodear a Liu e a ataca, mas ela se esquiva dele facilmente, o que é um milagre porque ela carrega uns enormes pesos em seu peito, com certeza deve dar uma dor nas costas. Porém ela não deixa barato e já manda uma sequência de ataques queimando o boss para a terra do pé junto. Todos ficam radiantes dizendo que conseguiram vencer o boss, não tendo um pingo de vergonha na cara de falar isso, porque eles mesmos não fizeram nada. Com este ataque, Liu acabou mostrando qual é seu talento, o corte de luz, que libera ataque de esgrima causando dano dobrado, e o último ataque, além do dano dobrado, causa o dano crítico.
Porém, atualmente ela ainda está no nível 1, fazendo só 3 cortes consecutivos. Com o boss derrotado, Liu abre o bate-papo e começa a falar com seus amigos, onde eles combinam de derrotar o boss do 5º andar. Assim, ela avisa a todos que devem passar rapidamente pelo portal e ir para o 2º andar, porque dentro de 1 hora o boss irá reaparecer. E é aí que tá, enquanto a Liu está falando, o portal atrás dela começa a ter um comportamento estranho, significando que o boss está nascendo. Liu começa a ficar assustada porque não era para isso estar acontecendo, e a situação só vai piorando, pois ela começa a sentir uma aura assassina diferente. E é aí que brota do portal mais um lobo sombrio, só que dessa vez agora é um lobo de elite. O negócio fica tão feio que geral não borra as calças simplesmente porque não tem mais nada na barriga, já gastaram tudo no boss anterior. Liu manda todo mundo correr, mas Asura fica se perguntando se ela realmente ficará bem, pois apesar dela ser forte, é um boss de elite. E um boss de elite é equivalente a 5 bosses normais, o que faz a Liu ficar em dúvida se consegue ou não vencê-lo. Mas a prioridade é atrasá-lo para que os outros consigam fugir. Então o boss inicia seu ataque e ela consegue desviar, emendando com uma sequência de golpes. Porém o lobo dá um contra-ataque e dessa vez a acerta, gerando um dano brutal e ainda por cima gerando sangramento, que se caso ela não estanque nos próximos minutos, ela irá morrer em breve. Determinada, Liu continua os ataques, pois admitir a derrota não é uma opção, mas agora lenta graças ao ferimento, acertá-lo se torna uma tarefa impossível. E como se não pudesse piorar, o lobo a acerta novamente, a derrubando no chão. Com sua presa no chão, o lobo só tem que realizar mais um ataque para eliminá-la de vez, e é nessa hora que 3 flechas o acertam, e o atirador é o Asura. Então Asura consegue chamar a atenção do boss para ele, e agora é aquele famoso ditado, perna para quem tem. Enquanto isso, Liu está no chão se perguntando por que aquele novato não fugiu, e lamentando, pois ele não tem a menor chance de sobreviver. Enquanto Asura foge, ele não para de pensar que ele não pode morrer, pois se ele morrer, a irmã dele ficará sozinha e ninguém será capaz de curá-la de sua doença. Mas ele tem um plano, ele vai para uma área mais aberta onde ele pode usar seus monstros para ter uma chance contra o lobo. Chegando perto do local, o lobo se aproximou muito dele e está prestes a acertá-lo, mas Asuma consegue invocar a tartaruga de lava para tancar o dano. E os coelhinhos já vêm junto para dar aquele contra-ataque esperto. Enquanto a Asura está se virando nos 30, a Liu tá lá se recuperando dos ferimentos para tentar ajudá-lo. E adivinhe só, uma curandeira misteriosa aparece para ajudá-la. Porém, não é tão misteriosa assim, porque quando Liu olha para trás, ela vê que seu grupo, que ficou sabendo do boss de elite, veio ajudar. Após ser questionada onde está o boss, Liu se lembra que um novato a traiu. Agora, como ela se esqueceu disso, eu não sei. Essa menina no mínimo tem TDAH. De volta ao Asura, os coelhos estão cacetando o lobo, restringindo seus movimentos e permitindo que até a tartaruga ataque. Porém, o bicho não é um boss de elite à toa, então logo ele dá um contra-ataque daqueles. Por sorte, um dos coelhos evoluiu para o nível 2 e conseguiu sobreviver. Já os outros 2 coelhos não tiveram tanta sorte assim. Já quando Asura começa a entrar em desespero, pois seus monstros estão todos morrendo, a tartaruga acaba acertando um ataque que finalmente derrota o boss. Ao morrer, o lobo dropou 4 orbes comuns e 2 itens, porém um dos itens é uma adaga, que mesmo que não seja útil para Asura, o dinheiro que ela vale vai ajudar muito no tratamento de sua irmã. E assim, finalmente Asura consegue seu primeiro boss, e não é qualquer boss, é um boss de elite. E como já está tarde, ele resolve voltar para casa. Enquanto isso, o grupo de Liu está fazendo aquela caça ao tesouro, mas em vez de baú, está procurando o nosso herói. Chegando no campo de batalha, eles não encontram nada, 0 vestígios do Asura ou do boss. A galera fica preocupadíssima pensando que o Asura pode ter batido as botas na luta contra o lobo sombrio. E a Liu está se sentindo muito culpada, pensando que se o Asura tiver morrido, a culpa é totalmente dela.
Então Liu decide que no dia seguinte irá na sala dos novatos para procurar o professor, pois se alguém tiver morrido, com certeza ele saberá. Decidida, ela também retorna para casa. Chegando em casa, Asura está feliz por ter conseguido tantas orbes para vender. Ele também consome uma delas para que no próximo dia ele possa testar sua força no ginásio da escola. Já pela manhã, Asura é acordado com o café da manhã que sua irmã preparou para ele, mas ele fica um pouco bravo por ela estar cozinhando de novo, porém ela diz que está tudo bem, afinal é só um café da manhã. Mas a real é que Asura está preocupado porque a capacidade do rim artificial de sua irmã está diminuindo e ele ainda tem que pagar o aluguel. Ele até pensa em contar para ela sobre seu super talento de ranking SSS, mas decide a poupar de mais preocupações. Enquanto ele pensa em contar para ela, ela pensa que ele chegou muito tarde ontem, então ele deve ter despertado um talento muito ruim. Preocupada, ela pede para o irmão largar o domínio mágico e diz que já arranjou um jeito de pagar o aluguel. Asura fica com uma pulga atrás da orelha, querendo saber qual é o plano misterioso dela, mas como ela só disse que tem um plano, ele diz para ela que ela tem que se preocupar em estudar, que não é para ela se preocupar com o aluguel. Já na escola, todos ainda estão comentando sobre seus talentos, mas Asura está mais preocupado com as orbes que ele vendeu, e adivinhem só, ele conseguiu uma grana bacana, quase conseguiu dinheiro para comprar o novo rim para sua irmã. Mas é aí que a surpresa começa a lhe dar as caras na sala do Asura, e todos ficam impressionados pois ela é ainda mais bonita do que no domínio mágico. O professor então conta o que aconteceu no dia anterior e pede para a pessoa que atraiu o boss se levante, pois é Liu quer agradecê-lo pessoalmente. Enquanto o professor fala, o Asura está pensando que não precisa agradecê-lo, pois afinal de contas ele não quer se expor. O professor então assume que o aluno não é dessa sala e diz para Liu voltar para sua aula. Enquanto todos estão se perguntando quem foi que atraiu o boss, um dos alunos diz para o Asura que ele sabe quem foi. Já suando frio, o Asura, ou melhor, Zhang Zi, pergunta quem ele acha que é. E ele diz que viu um tal de Asura correndo em direção ao boss. Tentando desconversar, Zhang Zi diz que a pessoa só devia estar nervosa e foi pro lado errado. No fim, essa história acaba ficando por isso mesmo, mas esse colega acaba chamando Zhang Zi para matar uns monstros no domínio mágico, pois ele chamou duas garotas. Porém, obviamente, Zhang Zi nega, dizendo que tem que trabalhar, porque se ele aparecer com seu personagem, seu colega vai saber que o Asura na verdade é ele. O colega preocupado questiona se a irmã do Zhang Zi está precisando de dinheiro de novo. E ele diz que sim, mas ele diz que já está lidando com isso. Então o colega dele diz que se ele resolver entrar no domínio mágico, é só ele procurar pelo gordão bonitão. Agora indo pro salão de artes marciais, nosso querido Asura tá lá fazendo aquele faxinão, mas ele já está pensando que daqui a pouco não vai mais precisar limpar o chão. Agora mudando de cena, temos o Zheng Hao, um estudante de rank A que está sendo bajulado por ter conseguido 507 catins de força, sendo 7 catins a mais que a pontuação mínima para entrar na academia de artes marciais. Com esse recorde, ele é o segundo mais forte da escola, ficando atrás somente da Liu. Enquanto o Zheng está recebendo os aplausos, o Asura dá aquela olhadinha pro equipamento de medir força e pensa, por que não? Depois de ter consumido a orbe, ele quer testar seu poder de soco e BUM! O garoto atinge 497 catins, uma melhora de 107 catins se comparado a antes de consumir a orbe. Vendo sua grande evolução, Asura se motiva a entrar no domínio mágico de novo para ficar mais forte. E logo ele recebe uma mensagem de sua irmã dizendo que ela vai estudar na casa de uma amiga e que vai chegar em casa tarde, então ele deve preparar seu jantar sozinho. Isso acaba criando um alerta em Asura e ele acha que ela está fazendo algo pelas suas costas, então ele decide conversar com ela assim que ela voltar para casa. De volta ao domínio mágico, Asura quer aumentar seu time de monstros antes de entrar no segundo andar. Afinal, ele tem 7 vagas livres e está somente com 3 monstros. Focado em aumentar sua defesa, Asura sai à caça e consegue mais 6 tartarugas e um coelhinho,
e quando ele está pronto para sair do primeiro andar, ele começa a ouvir gritos de socorro. E adivinhe quem são? O gordão bonitão e as duas garotas. Enquanto corre, o gordão bonitão diz que é um novato e que não tem nada de valor com ele, mas os criminosos dizem que sabem disso, por isso a intenção não é pegar os itens dele, e sim pedir um resgate para seus entes queridos que estão no mundo real. Como é muito difícil descobrir as identidades no mundo real, mesmo depois que é pago o resgate, os reféns tendem a ser mortos, pois assim a identidade do criminoso continua oculto. E o gordão bonitão tenta dar aquele papo que sua família não tem dinheiro, mas os criminosos ouviram um papinho dele com as meninas, falando que ele mora em uma mansão. Então um dos criminosos usa seu talento, a areia movediça, prendendo os três nela. Quando ameaçado, o gordão bonitão diz que não vai dizer o contato de sua família, então os criminosos decidem cortar seu braço. Mas antes dele ser atingido, uma flecha acerta o braço do criminoso. E quem atirou essa flecha é o Asura de novo. E agora com os criminosos putaço, Asura corre muito, mas parece que ele deu uma de turista perdido porque foi parar num beco sem saída, cercado por 3 montanhas. Os criminosos estão lá, rindo, pensando que o Asura é burro. Enquanto os criminosos vão se aproximando, eles começam a falar que vão matar o Asura e que ninguém no mundo real vai saber onde ou por que ele morreu. Asura, espertinho, começa a fazer perguntas. Ele quer saber se alguém for morto ali, alguém irá ficar sabendo. Inocente, o criminoso diz que se o Asura implorar, ele pode deixar seu corpo intacto para que a família dele saiba que ele morreu. Ouvindo que ele não pode ser culpado pelos assassinatos, Asura acha isso perfeito e invoca seus monstros. Ao ver os monstros, os criminosos acham que aquelas bestas são bestas selvagens, então decidem fugir primeiro e depois matar o Asura. Mas é aí que o lobinho aparece bem na frente deles, e eles vão tudo pro além. E até que os criminosos tinham bons itens, tendo até mesmo um talismã Berserker que permite uma pessoa entrar em modo fúria por 100 segundos. Então, após lutear os criminosos, Asura decide ir para o segundo andar, mas quando ele está prestes a passar pelo portal, é interrompido de novo, mas dessa vez não é mais trabalho, é só o gordão bonitão e as garotas tentando agradecê-lo. O gordão bonitão dá uma recompensa de 1 milhão de yuans para o Asura como agradecimento, o que nos mostra que ele é realmente rico, que ele não estava só falando para impressionar as garotas. Só que o Asura nega o presente, porque aceitar significaria passar sua identidade do mundo real, e ele está longe de querer essa exposição. Então Asura parte para o segundo andar enquanto os 3 ficam admirando ele. Ao chegar no segundo andar, há várias pessoas procurando para formar uma equipe, porém Asura continua com sua mentalidade de continuar sozinho por ser mais seguro. Antes de explorar o segundo andar, Asura resolve olhar as criaturas que habitam ali, e são 3, o morcego vampiro, com sua velocidade e sua capacidade de se curar ao sugar sangue, uma aranha que paralisa seu alvo com sua teia, enquanto solta veneno, e por último o boss do andar, o sapo devorador de céus, que tem uma pele espessa que não permite que ataques normais causem dano nele, além de ter uma habilidade que força o alvo a entrar em modo atordoado, enquanto simultaneamente causa dano. Enquanto Asura está distraído vendo as informações sobre os monstros, uma aranha chega sorrateiramente e tenta acertá-lo. A sorte dele é que seu sentido aranha está bom e ele consegue desviar. Então, como contra-ataque, ele já chama 2 coelhões para a luta, só que um deles já fica todo enrolado na teia. E como solução, Asura manda mais 3 monstros atacarem de uma vez só, deixando a aranha sem muito o que fazer, além de aceitar sua morte. Após um dos coelhos morrer nessa batalha, acabou sendo liberado um espaço para que a aranha possa ser invocada. Apesar do drop dela ter sido ruim, dropando somente 2 orbes de baixa qualidade, a aranha em si valeu a pena, porque ela é mais forte que o coelho e que a tartaruga, além de que ela tem a utilidade de imobilizar o alvo. Então Asura continua explorando o segundo andar e ele percebe que a quantidade de monstros nesse andar é bem menor do que no primeiro, apesar dos monstros aqui serem bem mais fortes. Em um determinado momento ele acaba dando de cara com os morcegos vampiros, que quase o acerta,
só não acertando graças ao fato de ele ter diminuído o tempo que ele leva para invocar seus bichos, fazendo com que seus monstros tanquem os ataques dos morcegos, porém nem tudo são flores, os morcegos ficam se curando, e para conseguir vencê-lo, Asura decide focar em um morcego por vez, para que assim ele consiga matá-lo rapidamente sem dar tempo dele se curar. E para fazer tal coisa, a aranha se torna algo crucial, pois ela imobiliza o morcego, permitindo que os outros monstros ataquem. Com isso, logo Asura mata os 2 morcegos que estavam ali, porém ele perdeu alguns monstros nesse processo. Agora, com as 2 aranhas que ele matou anteriormente e com os 2 morcegos que ele acabou de conseguir, seu arsenal está com 8 monstros. Ao chegar no checkpoint, Asura se depara com uma multidão alvoroçada e após poucos minutos ele percebe que tudo isso está acontecendo porque um grupo está monopolizando o boss, cobrando um alto valor para deixar as pessoas entrarem lá dentro. Ao faltar somente uma vaga, Asura diz que irá pagar para acessar o boss, porém ele diz que ele é novo no domínio mágico, não possuindo orbes de alto valor. Mas ele diz que sua família é rica, então ele dará uma boa quantidade em barras de ouro. Confiante sobre sua superioridade em número e força, os criminosos aceitam, pois se Asura não pagar, eles o matará ou o sequestrará. Já na área do boss, eles encontram o capitão, que será quem derrotará o boss sozinho. Um pouco mais à frente, eles se deparam com um enorme sapo, e não há dúvidas, este é o boss. O capitão avisa para todos ficarem longe, porque ele o derrotará sozinho. Então seus punhos começam a sair fogo e ele já começa a desferir diversos golpes no sapo, onde em apenas uma sequência de golpes já se foi 1/3 da vida dele. Após mais alguns golpes, o boss está prestes a ser derrotado, então Asura decide entrar em ação para conseguir derrotá-lo e poder adicioná-lo em seu arsenal. Sem pensar 2 vezes, Asura manda uma flechada certeira no sapo. Puto por alguém tentar roubar a kill do boss, o capitão não faz nada, pois ele acredita que o boss irá matá-lo. Seguro de que mesmo que o Asura derrote o boss, ele não sairá de lá vivo, toda a gangue fica só de olho no espetáculo. Então, para derrotar o sapão, Asura invoca alguns de seus monstros, deixando todos intrigados com sua habilidade, porque é algo que ninguém nunca viu. Após as aranhas enfraquecerem o boss, Asura dispara uma sequência de flechas derrotando o sapo devorador de céus. Após abater o sapo, Asura garantiu um ótimo drop e todos ficam impressionados por um novato ter conseguido tal feito. Porém é agora que o bicho pega, os criminosos mandam Asura dropar todos os seus itens e também dar o dinheiro que ele tinha prometido, porque assim eles irão esquecer o que aconteceu ali. Porém, o que eles não esperavam era que Asura bateria de frente com eles, dizendo que ele só roubou o monstro porque eles estavam bloqueando a entrada, que se não fosse eles atrapalhando, ele teria feito tudo sozinho. Já pensando nessa situação, Asura não tinha mostrado o seu lobo, então ele tem uma carta na manga para quando os criminosos quiserem atacá-lo. Então o capitão elogia o talento do Asura, mas afirma que é inútil contra ele, pois não importa quantas bestas ele invocar, ele matará todas elas com facilidade. E quando as coisas parecem que vão esquentar, chega uma pessoa gritando para eles pararem e ela se identifica como um membro do comitê disciplinar. Essa pessoa diz que ouviu tudo, dando voz de prisão para os criminosos. Porém, os criminosos não obedecem, afinal só tem uma pessoa do comitê disciplinar e não importa o quão forte ou talentoso ela seja, todos os talentos têm um tempo de recarga. Os criminosos então cercam Asura e o membro do comitê. O rapaz confiante pensa que o Asura está com medo, então tenta acalmá-lo, dizendo que ele vai protegê-lo e também diz que o talento do Asura é promissor e que ele irá apresentar o seu líder depois de tudo isso acabar. Um dos criminosos decide ser o primeiro a atacar e, como diz o ditado, quem tem pressa come cru, após ele dar poucos passos já foi transformado em gelo. Agora, vendo o talento do membro do comitê, os outros criminosos conseguem identificá-lo, e agora eles sabem que o período de recarga do seu talento é de 60 segundos. Então o capitão dá ordem de todos avançarem de uma vez só, porém o carinha não tem somente um talento forte, ele também luta muito bem e já dá umas bicuda em alguns criminosos.
Um membro do comitê dá voz de prisão novamente, alertando que uma tática dessa não vai funcionar com ele, pois ele também é um lutador além de mago, e que a melhor escolha é eles se renderem logo, afinal seus companheiros também já estão chegando. Mas obviamente os criminosos não iriam obedecer e um deles dá um buff no capitão, e assim o capitão parte para cima deles. O carinha do comitê o acerta com sua habilidade, porém nada acontece, pois o buff que o capitão recebeu gerou um escudo de resistência mágica. Vendo que a coisa ficou feia, o carinha manda o Asura fugir, pois o dano que o soco do capitão causa é muito alto e eles não irão aguentar se forem atingidos. Então, quando o capitão está prestes a acertar um golpe certeiro no carinha do comitê, Asura invoca uma de suas tartarugas, que tanca o soco do capitão, e em seguida uma de suas aranhas faz o capitão recuar, após atirar sua teia. Asura, todo confiante, diz para deixar aquilo com ele, o que faz o carinha perguntar se ele pretende bater de frente com o capitão. Porém, cheio de marra, Asura diz que ele não precisa nem se mexer, pois é eles em quem vão lutar, invocando assim seu lobo sombrio e o sapo devorador de céus. Todos ficam chocados por ele ter conseguido invocar 2 bosses. Como solução, o capitão ordena seus homens atacarem os 2, enquanto ele cuida dos monstros. Então o capitão parte para cima do boss e o lobo sombrio tenta um ataque, mas o capitão desvia e inicia uma série de socos no sapo, acabando com quase toda a sua vida. Os outros criminosos começam a se gabar contando com a vitória de seu capitão. Então, como uma medida drástica, Asura utiliza o talismã Berserker que ele conseguiu ao derrotar os outros criminosos e utiliza no lobo. E com isso as coisas começam a esquentar, porque o lobo está putaço e logo de cara o capitão percebe sua enorme intenção de matar. Vendo que o boss está no modo Berserker, o capitão decide fugir, pois ele não tem chance de vencer. Porém o lobo é muito mais rápido do que ele e, como num passe de mágica, aparece na frente do capitão desferindo inúmeros ataques e fazendo ele cair de joelhos no chão, já morto. Os outros criminosos, vendo que seu capitão morreu, também tentam fugir, porém também partem dessa para melhor. Vendo essa cena, um membro do comitê fica assustado com tamanho poder e pensa que tal poder tem que ser controlado pelo governo, senão as consequências serão inimagináveis. Em seguida, o restante do grupo do carinha do capitão chega e prendem os poucos criminosos restantes. Enquanto isso, Asura está luteando o que dropou dos criminosos, e no meio de tanta coisa, o que mais chama atenção é um passe para entrar na zona da morte. Como Asura não sabe o que é aquilo, ele decide guardar e começa a absorver as orbes de alto grau que ele ganhou. O carinha do comitê chega no Asura e dá aquela bajulada básica, falando que ele foi incrível e perguntando se ele não está interessado em entrar na equipe de administração do domínio mágico. Em resposta, Asura diz que no momento ele tem outros planos. O carinha do comitê deixa seu número caso ele mude de ideia. Então Asura começa a ir em direção ao portal, mas ele é interrompido novamente pelo carinha do comitê. Depois deles falarem mais algumas baboseiras, Asura finalmente entra no portal e parte para o 3º andar. E aqui eu finalizo a história que contarei neste vídeo. Neste vídeo eu contei do capítulo 1 até metade do capítulo 13. Se vocês quiserem uma parte 2, eu trago para vocês. Mas agora, galera, deixa eu fazer um pedido super especial para vocês. Se vocês curtiram esse manhwa, bora dar uma ajuda em hypar ele. Porque só temos 40 capítulos traduzidos em português, enquanto em inglês já bateram 79. A galera que traduzia esse manhwa parou de postar traduções tem uns 3 meses, e a coisa estagnou. Eles não pararam só de postar desse manhwa, eles pararam de postar de todas as obras que eles traduziam. Então a ideia é a seguinte, eu quero fazer esse vídeo ter pelo menos um pouco de relevância para quem sabe algum canal grande possa dar uma olhada nesse manhwa e possa fazer um recap, trazendo mais popularidade para essa obra. Assim algum site de tradução possa se interessar pela popularidade desse manhwa e possa começar a traduzi-lo. Eu dei uma olhada no YouTube e só tem um canal com um recap dessa obra, então ainda tem espaço para mais vídeos. E para que isso que eu falei possa acontecer, eu conto com o like de vocês e também com um comentário. Pode comentar qualquer coisa, é só para forçar um pouco o engajamento desse vídeo.
E se você é da turma que não se contenta em fazer o básico, você pode pedir para algum canal famosão dar uma atenção para esse manhwa. É só ir lá nos comentários de algum canal de recap e pedir no último vídeo deles para eles fazerem um recap desse manhwa. E com isso eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e até a próxima.